Eu vi que teve um trecho que ficou abafado o áudio. É um trecho onde eu falo que, diante desse... O que eu penso diante desse neoliberalismo, desse extremismo de direita? Eu penso numa etapa de social-democracia que aprofunde, através de reformas políticas, aprofundar reformas agrárias, reforma tributária, para puxar quem está muito em cima para baixo, empurrar quem está muito baixo para cima, que o governo Lula não fez, trazer o que houve de positivo de lá, mas uma etapa de social-democracia, para depois haver uma etapa de socialismo, porque é o que o Marx diz, quer dizer, o capitalismo leva ao comunismo, quer dizer, um capitalismo avançado, uma sociedade bem industrializada. E aí o terreno fértil para o socialismo. É por isso que eu digo que os Estados Unidos terão a primeira revolução socialista do mundo, pensando a médio e longo prazo. E os textos do Michael Tomasky no The New York Times atestam isso. As eleições também. Quer dizer, eles elegeram vários autoproclamados socialistas e o Bernie Sanders, que se diz socialista democrático, é muito popular lá, sobretudo entre os jovens, porque o fracasso das políticas capitalistas tornou o socialismo atrativo nos Estados Unidos. E eles têm um capitalismo avançadíssimo, é a maior potência do globo. O Brasil precisa resolver as suas misérias e as suas urgências primeiro. Diminuir a distância da desigualdade entre as classes, e para isso é preciso uma social-democracia. Depois dessa etapa de social-democracia é que viria uma etapa socialista, que é a tomada dos meios de produção, ou a socialização dos meios de produção. Tomada numa revolução. Socialização que pode surgir até com um governo eleito, ou de uma forma que não seja uma revolução. Mas, enfim, é o que Marx diz. Para que os revolucionários ou socialistas não tenham que começar tudo do zero. É preciso um capitalismo avançado. E é interessante que é aí que cai por terra o fato de que os três exemplos clássicos de revolução, o exemplo cubano, o exemplo chinês e o exemplo russo-soviético, eles justamente não tinham um capitalismo avançado. A Rússia era aristocrática, semi-feudal, a Rússia czarista, tanto que Stalin depois acelerou a industrialização até de uma forma tirana, com trabalho esforçado, acabando com os conselhos dos trabalhadores, dos camponeses. Nos seus primeiros anos acelerou a industrialização, que a Rússia não tinha nenhuma, era semi-feudal. A China sempre teve uma tradição agrária e rural de campo, mas também tampouco tinha um capitalismo avançado. E hoje, o que é a China, né? Passado tantos anos, tem uma polícia secreta, é uma ditadura, e ao mesmo tempo tem o que há de mais brutal no capitalismo e quase semi-escravista. É um mix do que há de pior. E Cuba hoje tem índices fantásticos de saúde e alfabetização, tem ainda miséria e muitos problemas sociais pelo fato de que resiste há pelo menos 60 anos aos bloqueios da maior potência do globo. E é fantástico que uma ilha daquele tamanho tenha resistido todo esse tempo, mas já está se abrindo, inevitavelmente. E tão pouco tinha um capitalismo avançado, uma industrialização, nada disso. Havana era um bordel a céu aberto dos Estados Unidos, de Miami. Então, os três exemplos clássicos não corroboram com a tese marxista. Os Estados Unidos é um grande exemplo que vai corroborar. E pensando no Brasil, volto a dizer, precisa uma etapa que avance o capitalismo, que não vai ser esse neoliberalismo, é uma etapa de social-democracia, para depois pensarmos um socialismo. Isso, como vocês podem ver, eu tenho uma formação marxista que é determinante na minha vida, até na minha arte, na minha filosofia. Se formos falar de Nietzsche, aí é uma outra coisa, né? Nietzsche, as leituras de Nietzsche, aí eu faço as leituras do Deleuze, e depois tem Spinoza também. Todo o fator anticristão, anticonservador que há no Nietzsche.
E o que Nietzsche criticava nos socialistas da época dele, isso está tanto no Anticristo quanto no Além do Bem e do Mal e em outros livros, era justamente esse caráter que é platônico, cristão, que é falar, estamos numa época terrível, é tudo terrível, o capitalismo é terrível, mas quando houver revolução socialista, quando isso for acontecer, quando aquilo... Isso é o discurso do padre cristão, que o Nietzsche viu bem, e o Spinoza, que foi excomungado pela comunidade judaica, e o Nietzsche, num contexto cristão, viu bem. É isso que precisa ser abolido, né? Inclusive na esquerda. Tirar toda essa carga da esquerda e fazer a esquerda ser uma produção de realidade e não de promessas. Isso é interessante pegar no Nietzsche. E Nietzsche é muito mais amplo do que isso. Quer dizer, todo o fator do corpo e da filosofia da imanência, que também ele pega do Spinoza. Isso, aí a gente sai um pouco da política estrito senso. Posso falar em outros vídeos. Como já tenho falado no meu canal do YouTube, entre lá no meu canal do YouTube, Fernando Graça. Fiz vídeos já sobre Nietzsche, Deleuze, Spinoza.